Bom, então vamos lá. Na última aula, então, a gente viu justamente os efeitos, né, de ter mais de uma carga, porque inicialmente a gente analisou campo elétrico e o fluxo e outras grandezas que nós vimos, né, densidade de fluxo, fluxo e campo elétrico, considerando uma carguinha isolada. E daí na nossa última aula, então, eu dei o exemplo de um corpo, né, que contenha lá uma certa quantidade de cargas e que a gente precisa, então, calcular aquela quantidade de cargas que tem naquele corpo e eu não teria condições de calcular porque eu desconheço a forma do corpo, né? E aí eu demonstrei, então, que é possível identificar a quantidade de carga envolvida quando a gente utiliza, então, uma superfície gaussiana, né, da qual a superfície eu conheço os dados, por exemplo, uma superfície esférica, eu conheço, consigo calcular a área e volume de uma esfera. Ou a gente usou o cilindro como exemplo também, então consigo também calcular a área e volume de um cilindro, e aí fica mais fácil de a gente identificar, então, a quantidade de carga envolvida. Agora a gente vai partir para uma sequência de análises que tem duas etapas. Numa primeira etapa, a gente vai ver alguns tipos de distribuição de cargas em forma de linha, em forma de placa e em forma de volume, né? Primeiramente por uma técnica, por um tipo de análise, e depois nós vamos ver aplicando a lei de Gauss as mesmas distribuições de carga para a gente fazer uma comparação entre uma técnica e outra, né? Na sequência, a gente vai entender melhor o restante dos conceitos que envolvem isso, como campo, como potencial elétrico, energia potencial, diferença de potencial, que é o que nós conhecemos como tensão, né? E entre outras grandezas aí que fundamentam a parte elétrica, né? A eletricidade. Então hoje a gente começa a falar sobre distribuição contínua de cargas. E a partir de hoje as aulas serão 100% no quadro, a gente já não vai mais ter slides. Talvez, né, quando for necessário explorar, por exemplo, alguns vídeo de demonstração, alguma coisa, a gente parte para esse método. Mas até então, a proposta é, a partir de agora, as aulas serem inteiramente no quadro. Então, vamos começar aqui. Vamos colocar aqui, então, que hoje, deixa eu só pegar mais ou menos a minha limitação do quadro aqui, até onde vai, né? Beleza, já tenho uma ideia aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre distribuição contínua de cargas. Opa, acostumado a escrever carga aqui. Oi, fala, Agostinho. Pode falar, Agostinho. O Agostinho hoje está com dificuldade de se... Atividade prática do senhor vai ser aquele... Não estou conseguindo te ouvir, Agostinho. Eu escutei só a primeira parte, que você perguntou da atividade prática. Bom, só para a gente concluir essa parte da atividade prática, né, que eu estava explicando para o Guilherme, vai depender de como ficou a tua equipe lá no PBL. Algumas equipes do PBL, né, algumas pessoas ficaram com a equipe que vai produzir um motorzinho e algumas pessoas ficaram com a equipe que vai produzir o sisteminha de levitação magnética. Eu não sei qual das duas equipes você ficou, né? E você vai fazer aquilo que é o teu projeto do PBL. O projeto de PBL e o projeto da minha disciplina é igual na parte do início, né? Então, a primeira parte do PBL é a minha atividade. Você vai desenvolver mecanicamente ali, vai fabricar o sisteminha de levitação magnética ou o motorzinho, dependendo da equipe que se ficou, né? E aí, o restante do trabalho vai rolar daí no PBL, não mais na minha disciplina. Então, o que vocês têm que entregar na minha disciplina é o sisteminha, seja o de levitação magnética, né?
mostrar ele, no caso, em forma de relatório, vocês não vão apresentar para mim. Vocês vão mostrar, então, os resultados dele funcionando, né? Adicionar no relatório fotos, coisas que possam demonstrar que está funcionando. E uma breve introdução teórica ali, uma pesquisa teórica que fala a respeito daquela técnica. Então, seja do motor ou seja da levitação magnética, fazer uma breve pesquisa ali sobre isso. E entregar um relatóriozinho. Então, essa é a primeira atividade prática de vocês. No segundo bimestre, eu vou decidir o que a gente vai fazer. Tá? Possivelmente vai ser o estudo de indutores. Então, eu vou pedir para que vocês façam um projeto de indutor. Mas daí eu vou analisar isso mais para o segundo bimestre mesmo. Beleza aí, Agostinho? Tranquilo? Eu acho que o Agostinho caiu de novo. Mas tudo bem. Depois ele assiste. Deixa eu só fazer uma coisinha. A minha câmera está embaçada aqui. E aí tava desfocando. Então, beleza. Então, o tema da aula de hoje é distribuição contínua de cargas, né? E o que significaria, então, uma distribuição contínua de cargas? Bom, se a gente pode pegar e fazer uma análise para uma carga isolada, eu analiso uma carguinha só. Se eu colocar, então, várias cargas, eu tenho uma distribuição, né? Acontece que seria uma distribuição discreta de cargas. Quando a gente consegue identificar que tem uma carga, outra carga, e entre elas, às vezes, pode ter espaços vazios, isso não é contínuo, é discreto, né? Eu pego, por exemplo, sei lá, vou desenhar aqui o meu eixo X, né? Um eixo X que a gente está acostumado a usar para desenhos, gráficos, né? Matemática em geral. Desenho lá meu eixo X. Quantos valores tem entre este ponto e este ponto? São infinitos Vários. valores, certo? Então, isso aqui é uma linha contínua. Eu não tenho como definir quantos pontos isso daqui até aqui. Agora, se eu colocar assim, ó, que isso aqui é o número 1, isso aqui é o número 2, eu já começo a discretizar as coisas. Mas ainda é contínuo, porque entre o número 1 e o número 2 também tem infinitos números. Agora, depende de como eu normatizo isso aqui. Se eu falar que esse X aqui, ele pertence ao conjunto dos números naturais, aí pronto, já morreu o assunto. Por quê? Porque os números naturais, eles são apenas de 1 em 1, certo? Ou melhor, não existe número decimal dentro dos naturais, né? Os naturais, você só tem o 1, o 2, o 3, o 4. Não existe 1,5, né? Os números decimais estão dentro do conjunto dos inteiros, né? Então, aliás, desculpa, dos reais, né? Eu falei errado. Então, os naturais são números inteiros, né? Então, se isso aqui fosse pertencente ao conjunto dos naturais, eu só teria o 1 e depois eu teria o 2. E aí eu comecei a discretizar as coisas, porque eu não tenho mais infinitos números, agora eu tenho pontos específicos. Quando eu tenho, então, uma reta, vamos imaginar uma régua, e nessa régua eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, e não existe uma separação entre esses números, no caso da régua tem, mas se eu analisar que tem, eu tenho obrigatoriamente que saltar do número 1 para o número 2, eu não considero o que tem no meio deles, isso não é mais uma reta contínua, né? É um sistema discreto. Mais tarde vocês vão ter uma disciplina de controle contínuo e uma disciplina de controle discreto. O que a gente faz é isso. Vamos imaginar aqui um gráfico qualquer, por exemplo, uma senoide. Tá? Eu tenho aqui uma função seno que representa um sinal de tensão, por exemplo. Do jeito que ela está desenhada aqui, isso daqui é um sinal contínuo. Agora, se eu falar que eu quero somente algumas amostras dessa tensão, se eu falar assim, ó, isso, 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 isso. Isso aqui, ó, é contínuo. Isso aqui é discreto. Tá? Cada um desses pontinhos aqui tem uma certa amplitude. Tem um valor, né? Tem um valor atribuído. Mas eles são discretos. Então,
eu não tenho nenhum, desconsidero totalmente os valores que existem entre um ponto e outro, só considero as suas amplitudes naquele dado instante. Isso é um sinal discreto, isso é contínuo. Portanto, quando eu analiso cargas, se eu colocar uma carguinha aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, eu estou considerando cargas discretas, como se eu tivesse a possibilidade de colocar cada uma delas individualmente, o que não é verdade. Na prática, nós temos toda uma massa, todo um corpo formado por cargas elétricas. Eu não consigo discernir, por exemplo, falar assim para vocês, olha, isso daqui é formado por uma carga e esse daqui é formado por outra carga. Eu não consigo fazer isso. As cargas que estão aqui também podem estar aqui nas mesmas proporções e distribuição, assim como pode estar no meu corpo, em qualquer outra massa, né? Cada átomo que existe no universo é formado por cargas elétricas, por prótons, elétrons, né? Então eu não posso simplesmente considerar que as cargas estão distribuídas discretamente. Essas cargas estão distribuídas de forma contínua no espaço, né, no universo. Então, já que elas são contínuas, a gente analisa da seguinte forma. Imagina então que eu tenho aqui um corpo cuja forma eu desconheço. Imagine esse corpo um corpo tridimensional, certo? Ele é fechadinho. Neste corpo, eu pego aqui, por exemplo, um fragmento dele aqui. Eu pego aqui um fragmento desse corpo. Pego aqui um pedacinho desse corpo. E eu imagino que este corpo, esse pedacinho, corresponde a um elemento diferencial da carga que está aqui dentro. Então, se tudo isso daqui é um corpinho e eu posso representar tipo como uma carga Q, tudo aquilo ali corresponde a uma carga Q. Se eu pegar só um pedacinho dessa carga, só um pedacinho desse corpo, eu estou pegando o que a gente chama de elemento diferencial de carga, que eu vou chamar aqui de Q. Certo? É um elemento diferencial de carga. Esse elemento diferencial de carga, se eu fizer, por exemplo, se eu integrar todos esses elementos, se eu fizer a integral de dq, o que eu vou ter é o próprio Q. Simples assim, né? Então eu só preciso integrar toda a minha superfície aqui, que eu vou conseguir identificar quanto de carga tem, então, dentro daquilo lá. Nós já fizemos essa análise antes, e o problema dessa análise, como eu falei, é justamente para corpos cuja superfície eu desconheço. Eu não consigo, tanto superfície quanto volume, né? Essa carga ela não é somente na casca, ela está distribuída no interior da carga também. Então eu precisaria ter uma análise volumétrica e fechar o volume inteiro e calcular uma integral de volume para descobrir quanto vale essa carga. O problema é que não existe nenhuma função matemática para descrever essa forma para eu calcular o volume. E aí fica complicado. Então, o que a gente faz? A gente analisa novamente situações típicas para conseguir deduções, né? Conseguir algumas equações que acabam, então, servindo de base para auxiliar naqueles casos em que a gente não conhece uma fórmula pronta para isso. Então, inicialmente, a gente vai considerar a seguinte situação. Se eu, então, tiver um único elementinho de carga, e eu imaginar, então, vamos imaginar que essa carga aqui, que está aqui, né, que corresponde a todo o corpo, vamos imaginar que ela seja uma carga com característica positiva. O que vai fazer, então, com que tenha uma tendência, né, de ter linhas saindo, né? Mas vamos lembrar que essas linhas elas serão radiais, bonitinha, né? Redondinha assim, quando essa carga tiver uma característica esférica. Aí as linhas saem de forma radial. Quando o corpo não tem uma superfície totalmente perfeitinha, o que ele vai sair? As linhas elas vão sair meio que mal distribuídas, né? Ou não uniformemente distribuídas. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter linhas de campo apontando na direção da normal em cada ponto da superfície.
Portanto, neste pedacinho que eu usei aqui, nesse fragmento, eu vou ter um elementinho do meu vetor campo elétrico apontando na direção da normal daquela superfície, daquele pedacinho que eu peguei ali, certo? Só que o campo elétrico que eu tenho aqui, ele é um campo elétrico correspondente a um elemento diferencial de carga. Vamos lembrar, né? O meu campo elétrico ele é dado por esta expressão aqui, ó. O vetor campo elétrico ele é dado por a integral fechada de 1 sobre 4π epsilon zero vezes... esse aqui é o K, né? Lembra? 1 sobre 4π epsilon zero. Na verdade, eu escrevi assim, ó, no começo. K vezes Q sobre D quadrado, né? É uma opção. Ou eu escrevo assim, ó. Bom, vou deixar aqui mesmo, tá? Tá? Tanto faz, poderia fazer uma expressão única aí também, né? Então, o meu campo elétrico ele é isso daqui, claro, na direção, né? Na direção do vetorzinho campo elétrico, né? Na direção do meu vetorzinho campo elétrico. Faltou um ds aqui, né? Peraí. Não, eu me enganei, não tem essa integral aqui. Deixa eu apagar. Vamos fazer de volta. Peraí. Vamos fazer de volta. É assim, ó. Integral fechada da superfície S do campo escalar ds é igual à carga envolvida, ou, se eu não utilizar esta técnica aqui, posso escrever, então, que é, na verdade, uma dedução disso, né? Daqui chega aqui, que o meu campo, então... Deixa eu só trocar minha caneta, que está fraca. Sabe? Meu campo, então... Aqui eu posso escrever o vetor, caso eu utilize a ideia do vetor unitário, ou eu posso deixar só o módulo e não colocar o vetor unitário. Mas tudo bem. Aqui, então, vai ficar Q sobre 4π epsilon zero vezes d ao quadrado na direção aí. Pronto. Eu tenho como representar ou tenho como chegar na expressão do campo elétrico através dessas duas formulinhas, né? Se eu utilizar essa expressão aqui, eu estou pegando, por exemplo, o vetor campo elétrico. Se eu desconsiderar o AE aqui, que é o que dá as características de direção e sentido, se eu pegar somente este pedaço da expressão, né? Só isso aqui, ó. Eu vou ter justamente o quê? O módulo do vetor campo, né? Só o módulo do campo, esse pedacinho aqui, porque é justamente o que define a intensidade dele. Então, veja, para eu pegar o meu módulo do vetor campo elétrico, eu tenho que usar a carga inteira envolvida. A carga inteira envolvida. Se eu estou pegando só um elemento diferencial de carga, estou pegando só um fragmento infinitesimal, isso daqui que eu estou usando, ainda assim dividindo por essas grandezas aqui, se isso daqui for uma coisa infinitesimal, o campo também vira infinitesimal, certo? Vamos pôr números aí para ficar mais fácil. Vamos imaginar que isso daqui fosse, sei lá, 10, tá? E vamos imaginar que esse resultado aqui embaixo seja, sei lá, 5, tá? Tô chutando números apenas, só para a gente fazer uma análise. Então, imagina que esse valor aqui, a carga, é 10 e que o resultado desse denominador aqui deu 5. Eu sei que, então, o meu campo elétrico, que é o resultado dele, né, vai dar 2. Agora, imagina que ao invés de pegar uma carga total que vale 10, eu peguei uma carga infinitesimal, ou seja, uma coisa tendendo a zero. É 0,0000001, por exemplo, qualquer valor tendendo a zero. Se eu pegar esse número e ainda dividir por 5, quanto que vai sobrar?
muito pouco, certo? Vai dar 0,00000 alguma coisa. Então, quanto menor for essa carga, menor vai ser o campo, naturalmente, né? Porque eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a carga, maior o campo. O que eu quero dizer é que se eu estou pegando um pedacinho de carga muito pequenininho, o campo também é muito pequenininho. Então, o que a gente vai ter? Ao invés de ter o campo, eu vou ter um elemento diferencial de campo. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui um DE e coloco aqui um DQ. Pronto, está resolvido. Então, eu tenho um elemento diferencial de campo para um elemento diferencial de carga. Aqui, então, no lugar desse E, o que eu tenho aqui é um DE. Eu tenho um elemento diferencial de campo. É só um fragmento do campo neste ponto, né, onde eu tenho essa carguinha. Se eu fizer a manipulação, né, de E vezes o meu DS, ou se eu também pegar o meu DQ e o meu DE e fizer isso para todos os elementos de carga que existem dentro desse corpo, eu consigo definir o campo inteiro, né, o campo total desse corpo. Então, beleza. A parte inicial que a gente tem que ter em mente é isso. Que eu posso, então, ao invés de trabalhar com o campo total da carga, eu posso trabalhar com fragmentos do campo, elementos diferenciais do campo. E aí, tendo um elemento diferencial, eu consigo fazer para toda a carga e conseguir, então, um somatório do campo, né? A gente vai trabalhar, então, com diferentes tipos de superfície e diferentes tipos de distribuição dessas cargas. Aqui eu dei um exemplo de uma distribuição numa carga, numa forma que eu desconheço. Mas eu posso distribuir as cargas em forma de linha, tá? E essa distribuição vai ser uniforme. Eu não tenho partes da linha que tem mais carga e partes da linha que tem menos carga. Eu tenho as distribuições uniformes, o que vai facilitar a minha análise. De novo, né, como eu já falei anteriormente, essas convenções, essas formas de analisar, servem apenas como base para a gente conseguir equacionar alguma coisa, para que depois, tendo essa expressão em mãos, a gente consiga aplicar em outras situações. Então, primeiro a gente considera situações que são convenientes, né? Por exemplo, eu escolho superfícies que eu conheço, eu utilizo distribuições uniformes para facilitar a minha compreensão sobre o fenômeno. E depois eu consigo aplicar isso para situações mais diferentes, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter as diferentes distribuições de carga, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui do ladinho, ó. Aqui. A gente vai chamar então de densidades de carga. Densidades de cargas, tá? Recebi o aviso aqui que vai acabar em 10 minutos, dá tempo de fazer mais coisas. Então tá, densidades de carga é assim, o que eu tenho que analisar, né, quando eu falo de densidade? De novo, a gente já falou de densidade de fluxo na outra aula, né? Densidade é sempre uma quantidade de coisas por um determinado espaço ou volume. Então, se eu estou falando de densidade de cargas, eu estou pegando um corpo e estou analisando da seguinte forma: opa, peraí, aqui eu posso ter mais carga do que aqui. Aqui a carga está mais espalhada, aqui as cargas estão mais concentradas. Então, quando eu analiso quantidade de cargas num determinado espaço, né, seja superfície ou volume, eu estou analisando densidades. Então, eu estou pegando diferentes formas de distribuir essas cargas, né? Eu posso concentrar elas mais num cantinho e deixar outro canto menos concentrado.
As densidades elas vão ser representadas pela letra ρ. Então, eu tenho 3 tipos de densidade. Vou colocar aqui para vocês. Eu tenho 3 tipos de densidade. A gente vai usar a densidade linear de cargas, que é representada pela letra ρ e índice L. Então, vou colocar aqui. Densidade linear. Bom, se a densidade é linear, a gente já pode entender, né? Já subentende-se que se trata de uma distribuição em forma de linha. Então, eu estou pegando um fio de cargas. Aí eu tenho a distribuição superficial de cargas, que a gente vai representar pela letra ρ, índice S, né? Então, é a densidade superficial. Se é superficial, a gente já pode imaginar o quê? Uma superfície, um plano. O que nos vai levar posteriormente à análise de capacitores, por exemplo. Então, a primeira coisa, fios, né? Linha, uma linha de carga. Segunda coisa, uma superfície, um plano. E, por fim, uma distribuição volumétrica de cargas, né? Rho índice V, densidade densidade volumétrica de cargas. E aí, densidade volumétrica é para todo o corpo, né? Para todo o corpo, com uma situação em que as cargas podem estar distribuídas ao longo do seu interior, né? Da sua massa. Existem, por exemplo, capacitores esféricos. São capacitores que, ao invés de as placas serem planas, paralelas, ele é formado por uma casca esférica mais interna e uma casca externa mais esférica mais externa. Então, ele continua sendo placas que, para cada ponto da superfície, ele tem uma característica de ser paralelo. Se você pegar um ponto individual na superfície e olhar o seu oposto, ele vai ser representado por uma reta. E para cada ponto que você faz, ele também mantém aquela distância, que seria o caso do raio, né? A diferença entre os raios. Então, internamente, entre cada ponto, aparentemente é como se fossem placas paralelas quando você analisa uma área tendendo ao infinito. Mas observando como um todo, a gente vai ver, então, uma casca englobando outra, formando, então, uma capacitância, né? Nesses casos, a gente pode usar a análise de densidade volumétrica. Ou quando é um corpo carregado qualquer, por exemplo, uma barra de cobre, né? Uma barra de cobre utilizada, por exemplo, em instalações de grande porte, em numa usina, por exemplo, a gente utiliza barras de cobre de espessuras relativamente grandes, né? Vocês talvez já tenham visto algum quadro elétrico com um barramento de cobre exposto, e muitas vezes aquela barra já é relevante. Agora, quando você pensa numa barra que vai fazer, por exemplo, parte de um gerador lá de uma usina, são barras espessas, barras grossas, assim. Então, aquilo ali já é um corpo volumétrico, já não é mais um fio apenas, né? E também não é uma placa. Então, tem que ser tratada como um corpo volumétrico já, né? E aí a gente analisa, então, a distribuição dessas cargas. Um outro exemplo de uma situação como essa, né, de cargas distribuídas, é, por exemplo, o núcleo de máquinas elétricas, né? O núcleo de um transformador, o núcleo de um motor elétrico, né? A carcaça de um motor elétrico, ela tem ali cargas induzidas, né? E aí você precisa trabalhar aquilo como um volume de cargas, né? No caso de motores, eu já comentei com vocês na aula passada, aliás, quando falei do motorzinho, que eles são feitos de chapas laminadas, né? Com o objetivo de reduzir correntes de Foucault, que é correntes parasitas. A gente vai ter uma aula sobre isso mais adiante, né? Mas não deixa de ser um núcleo
não é maciço, mas ele contém cargas elétricas e precisa ser trabalhado a respeito disso. Bom, então, como eu comentei, se isso é densidade, se qualquer um desses termos aqui corresponde a uma densidade, então eu estou analisando uma certa quantidade de cargas por uma certa quantidade de espaço ou volume. Portanto, o que eu posso escrever para cada um desses termos aí? Se isso aqui é uma densidade, eu vou colocar aqui do ladinho, ó. Se isso aqui é densidade, então eu estou vendo quem? Eu estou vendo uma quantidade de cargas por um determinado comprimento. Por que eu estou colocando um comprimento? Porque isso é linear. Então eu tenho uma linha e nesta linha eu distribuo as minhas cargas. Não existe carga aqui para esse tipo de análise, porque as cargas estão distribuídas em linha. Então a grandeza que me interessa aqui para análise é o comprimento dessa linha. Certo? Então eu pego a minha densidade e vai ser quem? Uma certa quantidade de cargas, que eu estou tratando como um elemento diferencial de cargas. Então, dessa linha, eu pego só um fragmento infinitesimal, né? E divido pelo elemento infinitesimal, né? Pelo elemento diferencial de comprimento. Pronto. Para este aqui, é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que isso daqui é de superfície. Então, se é de superfície, o que eu vou fazer? Vou distribuir as minhas cargas em uma determinada área, que eu estou chamando de S, de superfície. Certo? Então, carga por superfície, carga por área, é densidade. A nossa primeira etapa vai encerrar em algum tempinho aí, mas eu consigo concluir aqui, eu acho. E aqui, né, ρV é justamente uma certa quantidade de cargas distribuídas em um volume. Simples assim, tá? Aqui vocês conseguem enxergar melhor. Então é assim que a gente analisa, tá? Nós temos então os 3 tipos de densidades e como a gente falou, densidade tem que ser uma certa coisa por uma certa dimensão de espaço ou volume. E aí, como a gente já tem uma noção de grandezas aqui, a gente já sabe, por exemplo, que carga é dada em Coulomb e como que são dadas as dimensões nessas superfícies, né, nesses volumes, a gente consegue então definir que a densidade linear de cargas, como é carga por quantidade de comprimento, isso daqui vai ser dado então por Coulomb por metro. Enquanto aqui é carga Coulomb dividido por área, no caso, metro quadrado. E aqui, como é carga por volume, vai ser Coulomb dividido por metro cúbico volume. Certo? Essa é a base que nós temos para começar a estudar alguns tipos específicos de distribuição. Que tipo, por exemplo, de distribuição seria uma distribuição importante e interessante para nós? Bom, uma das distribuições lineares, né, é eu trabalhar como um fio retilíneo ou um fio enrolado. Por que seria interessante trabalhar com fio enrolado? Porque o princípio das máquinas elétricas, por exemplo, né, um motor, um transformador, ele é baseado numa espira. Por mais que essa espira não necessariamente seja circular, ela pode ser uma espira, por exemplo, retangular ou com qualquer outro formato, por conta justamente do enrolamento que não ficou preciso e essa espira ficou com uma certa deformação na sua forma, né? A gente parte de uma análise de uma coisa que eu conheço, então eu uso, por exemplo, uma espira circular, analiso o que acontece com ela e posteriormente a gente vê que tem algumas coisas, algumas relações que não existem se eu
simplesmente trocar a forma. Então eu descubro, por exemplo, que se eu colocar uma espira circular e calcular, por exemplo, o campo, a intensidade do campo em algum dos pontos, eu descubro que se ela não for circular, isso não muda. Né? Então, a gente parte de uma análise da qual eu conheço para depois partir para aquilo que eu não conheço. Então, isso aqui seria uma espécie de distribuição linear de cargas. Eu coloquei cargas enfileiradas formando uma espira. Eu posso colocar, por exemplo, cargas enfileiradas formando qualquer outra forma que me interesse. Tá? Posteriormente, nós vamos fazer um arranjo de espiras, colocar, né, uma do ladinho da outra, assim, e nós vamos fazer o quê? Uma bobina, um solenoide, e a gente vai ver o que acontece com um solenoide. Então é daqui que parte o nosso estudo de distribuições de carga. Então a gente vai partir da densidade linear de cargas e o nosso primeiro estudo vai ser o campo formado em um anel de cargas, ou seja, uma espira, como a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Então, campo de um anel de cargas que corresponde aí a uma distribuição linear. Para a gente fazer essa análise, eu vou primeiro ter que desenhar esta situação. Eu vou ter que... Opa, deixa eu subir minha câmera aqui só. Tá pegando a luz bem em cima ali, mas acho que dá para enxergar aí, né, Guilherme? Tá escrito ali, campo de um anel de cargas, né? Não, dá para enxergar, sim. Beleza, então. Então, primeiramente eu vou ter que desenhar a situação para eu conseguir visualizar a minha análise, né? A minha interpretação. Então, primeiramente eu vou desenhar o próprio anel de cargas em forma de espira, mas eu vou desenhar ela como se estivesse, então, num determinado plano. A minha espira está assim, né? E eu vou fazer justamente o campo provocado por essa espira. Deixa eu fazer ela mais retinha, mais na horizontal, eu deixei ela inclinada. Aí, ainda não ficou muito bom, mas já tá melhor. Beleza, tá bom. Aí, vamos imaginar então que este anel de cargas, né, simplesmente por ter cargas elétricas, cada pontinho dele tem uma linha de campo saindo dele, né? E eu quero saber qual é o campo provocado num ponto qualquer. Eu vou dizer um ponto P aqui. Eu quero saber qual é o campo provocado neste ponto, tá? E aí eu posso fazer uma análise aqui. Eu posso traçar, por exemplo, uma diagonal aqui, ó, que atravessa o centro de curvatura dessa espira, né? E aí eu analiso algumas coisinhas ali. Observe que... Vamos pegar aqui a caneta. Observe que eu tenho a seguinte situação, olha. Como isso daqui é formado por diversas cargas, em qualquer ponto aqui eu posso pegar um elemento diferencial eu posso pegar em qualquer ponto aqui um elemento diferencial dessa linha. Imagina então que esse quadradinho que eu desenhei aqui, ele é um pedacinho do fio ampliado, né? É um pedacinho infinitesimal do fio ampliado. O que ele vai representar para mim?
ele vai representar aquilo que nós chamamos de DQ. Ele é o meu DQ, é o meu elemento diferencial de cargas. Até porque o próprio fio é um agrupamento de cargas, é o que a gente chamou de distribuição linear de cargas, que tem diferentes densidades de carga. Então, eu posso também fazer justamente qual é a projeção que este elementinho de carga provoca de campo elétrico naquele ponto, porque foi desse jeito que a gente aprendeu a fazer análise do campo elétrico. Eu pego, por exemplo, uma carga, coloco um ponto de prova próximo, né? E eu traço, então, o vetor campo elétrico que atravessa naquele ponto desejado. Então, eu posso muito bem vir aqui, deixa eu usar a minha régua aqui, ó. Então, eu posso muito bem vir aqui e traçar a linha de campo que sai da minha carguinha, né? E chega naquele ponto P. A minha linha de campo automaticamente vai estar projetada do lado de cá. Esta é a minha linha de campo, né? Aqui está a indicação do meu vetor campo elétrico partindo dessa carga. Lembra que eu falei que um elemento de carga DQ provoca um elemento de campo elétrico DE? Então, esse aqui é o meu DE. Beleza? Tudo bem até aqui? A única coisa que a gente está desconsiderando é que do lado oposto dessa carga, do lado oposto deste elementinho de carga, tem um outro elementinho de carga com a mesma intensidade e as mesmas características. Se eu pegar, então, do lado de cá, um outro elementinho de carga, esse carinha ali também tem, então, provoca uma outra linha de campo que chega na carga do mesmo jeito. Olha só. Então aqui, ó, eu tenho um outro elementinho que atinge aqui o ponto P com a mesma intensidade, porque esse DQ é igual, né? Então esse cara aqui também é um DQ com a mesma intensidade e também provoca um DE. Qual é a consequência de eu ter, então, essa situação? Bom, reparem que para qualquer ponto que eu pegar nesse anel, em qualquer ponto, eu vou ter isso aqui se repetindo, em qualquer situação. Porque sempre que eu pegar uma carga, adotar uma carga qualquer, vai ter uma carga oposta fazendo a mesma situação. E a consequência disso é que estes elementinhos que estão aqui em cima, este vetor campo que está aqui e este vetor campo que está aqui, ele não é formado, ele não é simplesmente único, ele é formado por duas componentes. Tá? Se eu utilizar um eixo de coordenadas cartesianos, por exemplo, se eu inserir isso daqui no eixo de coordenadas cartesianas, eu posso muito bem dizer então que, deixa eu colocar aqui, o ponto P, vou colocar ele aqui. Ó. Posso muito bem dizer então que este vetorzinho E, se isso aqui estiver num plano XY, ele vai ter uma componente para X e uma componente para Y. Concorda? Ele tem um sistema de coordenadas aqui. Para ele chegar para gerar esse vetorzinho, ele tem que ter uma componente em X e uma componente em Y. E para o vetorzinho do lado de cá, tem exatamente as mesmas condições. Também tem um vetorzinho em X e também tem um vetorzinho em Y. Com isso daqui, o que a gente pode já imaginar? Observe que todos os meus, para qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter um vetor X apontando para um lado e um vetor X apontando para o lado oposto. Certo?
com a mesma intensidade. O que vai acabar acontecendo? Os dois vetores na posição x são cancelados. E eu tenho o vetor apontando apenas na direção de y. Eu só tenho componentes, só tenho intensidade de campo apontando na direção de y. Não tenho a intensidade apontando para os lados. Deu para entender isso aí? Tranquilo. Beleza. Então, com base nisso, a gente pode fazer algumas análises. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver qual caneta que está funcionando melhor. Essa daqui, eu acho. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui num cantinho agora. Beleza, então, como eu coloquei aqui, observe que as componentes na horizontal, ou seja, que são paralelas ao anel, né, estão no mesmo plano, elas se cancelam, ficando então apenas as componentes que são ortogonais à área do anel. Então, tudo qualquer análise que eu for fazer aqui, só vai ter componentes na direção para cima aqui, para y, né? Ou, se eu fosse analisar um ponto que esteja aqui embaixo, seria o contrário, apontando para baixo. Mas o que importa é que as componentes são sempre perpendiculares a essa área de superfície da espira. Tá? Então, vamos agora entender o que isso pode afetar na nossa análise, né? Olha só. Se eu analisar dessa forma, ó, eu tenho uma reta suporte aqui, certo? Eu tenho uma reta aqui, ó, que é justamente a reta que forma o eixo Y aqui, né? Elas têm um ângulo θ. Elas têm um ângulo θ formado entre o centro de curvatura aqui e a carguinha, né? Então, como é que eu posso identificar a intensidade desse ângulo? Esse ângulo, eles são ângulos coincidentes aqui, ó. Se eu fizer um prolongamento dessa reta aqui, ó. Opa. Se eu fizer um prolongamento dessa reta, por semelhança de triângulo, eu sei que este ângulo é igual a este aqui, ó. Certo? E como é que eu identifico este vetorzinho que aponta na direção de y, que seria o equivalente a este, né?
é o mesmo ângulo, então este cara é igual. Né? Note que ele vai ser a seguinte análise, né? Quando a gente usa triângulo, retângulo, o cateto que forma, né, que é aqui adjacente ao ângulo, né, ele é dado pelo cosseno, né? A gente sabe que o cosseno de um ângulo θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Certo? Isso é o básico lá da trigonometria. Então, quem que vai ser a minha hipotenusa? É esse pedaço aqui, ou esse, se eu estiver analisando aqui em cima, que é a mesma coisa. E quem é o meu cateto adjacente? É este cara aqui. Então, eu posso utilizar do cosseno para identificar a intensidade neste eixo Y aqui, né? Provocado pela carga, então. Por isso, eu posso escrever, então, aqui, cadê minha caneta azul? Então, eu posso escrever que o campo, o meu elemento diferencial de campo, na direção de Z, observe que eu estou colocando aqui como eixo Z, tá? Se isso aqui estiver num plano XY, esse vetorzinho aqui está apontando no Z. Tudo bem? Beleza, é isso? Se esse anel aqui está num plano XY, estou fazendo assim, ó. Meu plano meu sistema de coordenadas está assim. Essa espira está aqui, ó, apoiada no plano XY, e aí então o vetor que aponta para cima aqui é o Z. Então, se esse cara aqui, né, se o meu campo elétrico a gente já viu que só existe no eixo Z, não existe nos demais eixos, nem no Y, nem no X, só existe no eixo Z, então eu posso dizer que esse cara aqui, ele vai ser justamente a parcela, né, do meu campo vezes o cosseno do ângulo θ. Olha só, o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu peguei aqui essa hipotenusa e passei para cá multiplicando. Tá? Então eu estou colocando assim, ó, hipotenusa vezes o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente. O que eu estou querendo saber? Estou querendo saber este cara aqui. Esse é o cateto adjacente. Este aqui corresponde à minha hipotenusa, por isso o DE vezes o cosseno. Então, hipotenusa vezes o cosseno, que é DE vezes o cosseno, é igual esse cara aqui que corresponde a meu cateto adjacente. Né? E aí eu tenho como fazer algumas operações. Esse cara aqui, ó, eu já conheço, que é a fórmula geral para o campo, que a gente já sabe, que é o 1 sobre, ou melhor, é o meu dq sobre 4π epsilon 0 d quadrado. Né? Esse a gente já conhece. E o que vai ser, então, esse elementinho aqui, ó? O d ao quadrado. O d ao quadrado vai corresponder a esta distância aqui, ó, entre a carga e este ponto. Como é que eu descubro, então? Como é que eu descubro essa distância aqui, ó? Como é que eu descubro essa distância aqui? Vamos analisar aqui, ó. Tudo por triângulo retângulo. Estou analisando essa situação aqui, ó. Esse cara aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C. Como é que eu descubro essa distância aqui, A? Essa distância A vai ser dada por A ao quadrado, vai ser, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado.
certo? Então, se o meu objetivo é encontrar essa distância aqui, que é o meu A, e essa distância aqui na minha expressão entra como A ao quadrado, eu posso imediatamente trocar por B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, de novo, quem é o B? É essa altura. Essa altura quem é? A gente já sabe, né? É o cateto adjacente. É esse cara aqui, ó, que a gente já estava utilizando ele, né? E quem é isso daqui? Que seria o equivalente ao C? É o raio deste anel aqui, ó. É o raio deste anel. Então a gente pode colocar da seguinte forma. Vamos analisar aqui, ó. Este carinha aqui, o cosseno, vai ser justamente o cateto adjacente. Vamos dar nomes aos bois aqui, né? Eu vou chamar o cateto adjacente, então. Eu vou chamar o cateto adjacente, que é esse carinha aqui, ó, como... Deixa eu ver como é que eu chamei aqui, para não ficar nomes diferentes. Cadê? Ah, tudo bem. Aqui no meu desenho eu chamei essa altura aqui, ó. Vamos escrever aqui para não ficar, para a gente não se perder depois quando tiver que refazer. Eu vou apagar esses dois vetorizinhos aqui, só para limpar um pouco a imagem. Esta altura aqui, ó, eu chamei de D. Só ver se essa altura D não vai confundir a cabeça. Tá, eu vou deixar assim só para não ficar diferente do que está no meu caderno, porque depois a gente vai consultar e vai começar a ter problemas com nomenclatura. Então, essa altura aqui eu chamei de D. Tá? E este... Tá, eu prefiro mudar. Eu prefiro mudar porque o D vai confundir com diâmetro. O E, aqui, ó, esse pedacinho aqui eu chamei de R aqui no meu caderno. Mas daí R vai confundir com raio. Então, vamos fazer assim. Vamos chamar de H esse ponto aqui. Como altura, que a gente já está acostumado a chamar a altura de H mesmo, né? E eu vou manter a ideia de D, este pedaço aqui, ó, porque é justamente a distância entre a carga, e aí essa distância, quando a gente coloca aqui, já é a própria distância da carga ao ponto, né? Então fica igual. E a gente mantém esta unidade aqui, né? Este pedacinho aqui, ó, aí sim a gente chama de R, que é o raio desse anel aí, né? Então agora só preciso tomar cuidado aqui para não usar letras erradas, né? Então aqui, ó, note que eu vou substituir agora aqui, ó. Ao invés de a gente escrever cateto oposto por hipotenusa, eu vou chamar de cateto adjacente, eu vou chamar de H, que é essa letrinha que eu adotei ali, ó. Então isso daqui é igual a H. E quem que é a minha hipotenusa? É esse D. H dividido por D. Certo? Então, eu já sei que isso daqui, né? H vai ser quem? Vai ser o cosseno vezes o D, que é essa distância aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Quem é cosseno? Cosseno, que eu acabei de fazer aqui, é H dividido por D. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para ficar com destaque de cor aqui. Então, esse cara aqui está representado aqui embaixo, né? E quem que vai ser o meu cosseno, então? O meu cosseno vai ser, vou colocar aqui, vezes o meu H dividido por D. Pronto. Agora está mais organizado, tá? E aí, como eu já sei que o meu D ao quadrado,
Agora vamos colocar tudo nomes iguais aqui, né? Para não ficar confuso com as letras aí. Vou apagar aqui. Tudo nominho igual. Então, quem é a minha hipotenusa? Hipotenusa eu chamei de D. Quem é este cara aqui? A base é R, de raio. E quem é a minha altura? A minha altura é H. Então, isso aqui vai ser dado por D ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Pronto. Então, eu sei que D ao quadrado é isso aqui, ó. H ao quadrado mais R ao quadrado. Eu posso substituir aqui, se eu quiser. Porque eu não vou saber a distância de D ainda, né? Então, eu posso colocar as demais informações que eu tenho. Essa informação aqui, por exemplo, o raio da circunferência é um dado que eu posso ter, né? Então, eu posso reescrever essa expressão agora, né? Posso reescrever essa expressão organizando essas informações, tá? E aí eu vou ter a seguinte análise, né? Ó, veja que eu vou colocar aqui, ó, D e Z, que é o campo na direção do vetor Z, né? Eu vou ter que ele equivale então a DQ dividido por posso até colocar em cima aqui já, né? DQ vezes H dividido por 4π ε0. Aí, ao invés de D ao quadrado, entra esse cara aqui, ó. H ao quadrado mais R ao quadrado, né? Dentro dos parênteses aqui. E ainda vezes D, né? Beleza até aqui? Tranquilo, hein? Deixa eu sair da Tranquilo. frente. É mais análise, né, por enquanto. Isso. É dedução mesmo, né? De formulinha. Aí tem uma forma de a gente abreviar esses cálculos, tá? Mas eu diria que não é nem necessário a gente fazer esse ajuste agora, tá? Teria como a gente fazer mais simplificações. Essa simplificação, ela ficaria da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui para você. Justamente pelo fato que eu tenho um H aqui, ó, e eu tenho um H aqui, se eu fosse fazer a distributiva disso, né, pegar todas essas constantes, né, multiplicar por H e multiplicar por R, aí eu teria esse H ao quadrado que eu poderia simplificar ele em cima e embaixo, tá? É mais por conta disso. E aí eu teria a seguinte expressão como versão final. O DQ vezes o H dividido por... ainda tem o 4π aqui que eu esqueci de colocar. 4π ε0 multiplicado por 3/2, tá? Deixa eu só ver o que eu chamei de A aqui. Tá. A é o R. O R é ao quadrado mais o H ao quadrado elevado a 3/2. Isso aí, tá? Tá aqui, ó, na minha expressão. Cadê? Deixa eu me achar aqui, que eu já me confundi. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Tá? É isso aí mesmo. Da onde que veio... Tá, tudo bem. Da onde que veio essa expressão aqui, ó? Veio do D, tá? D é uma variável que eu tento eliminar daquela conta.
Porque eu não quero ficar dependente desta dimensão aqui. Eu quero ficar dependente apenas dessa altura e do raio do anel. Eu não quero ficar contando com essa variável aqui, que é a hipotenusa do triângulo ali. Então tem como eu simplificar o D. Como é que eu substituo o D? Eu coloco o D em evidência aqui, ó, fazendo raiz quadrada de H ao quadrado mais R ao quadrado, certo? Então eu tiro, eu não preciso mais da variável D. Eu sei que D ao quadrado é isso e sei que D sozinho é isso. Então nessa expressão aqui, ó, o D ele ficaria vezes a raiz quadrada de R ao quadrado mais H ao quadrado. E raiz quadrada de qualquer coisa é a mesma coisa que elevar a 1/2. Talvez você já tenha visto isso e deva lembrar. Quando eu pego uma raiz qualquer, nesse caso, raiz a gente coloca como se fosse uma fração, só que invertida, né? Se aqui é quadrado, aqui dentro, esse termo aqui dentro está elevado à primeira. E aí a gente inverte isso, coloca como se fosse elevado a uma fração. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, ficaria elevado a 1/3. Tá? Você já viu isso? Já fizeram isso? Já, né? Já, professor. Tá, beleza. Então, a gente substitui, né, a raiz quadrada por 1/2. E aqui eu tenho o mesmo termo, né? Só que daí, ao invés de colocar a raiz, então eu coloco esse termo elevado a 1/2. É isso daqui elevado a 1/2. Quando eu tenho produtos de mesma base, eles somam os expoentes. Fica 1 mais 1/2. 1 mais 1/2 é 1,5, certo? 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Então é daqui que sai essa expressão aqui, né? De 3/2. Beleza? Então a gente tem esta expressão aqui como uma expressão, vamos dizer assim, final, para definir o campo elétrico numa certa altura H para um anel que tenha um raio R. Ponto. Como a gente só tem componentes na direção de Z, a única coisa que me importa é o tamanho do raio e em qual altura que eu estou fazendo a análise. É por isso que eu deixei a expressão dependendo apenas da altura e dependendo do raio desse anel. Tá? E aí, quando eu fiz essa continha, note que eu não encontrei o campo inteiro. Eu encontrei, na verdade, um elemento diferencial do campo. Eu ainda não encontrei o campo na sua versão completa. Para eu encontrar o campo total gerado aqui, eu tenho que integrar todos os meus elementos de carga. Porque daí cada elementinho de carga vai estar gerando um vetorzinho de E aqui. E se eu integrar para todos os elementos de carga, aí sim eu vou ter o campo E inteiro apontado ali. Então agora eu vou apagar essa parte aqui, tá? Para a gente só matar essa história do campo, né? Então o que eu preciso para ter o campo elétrico completo? Eu preciso fazer o quê? A integral fechada, né? Integral da minha linha para o meu campo, para o meu elemento diferencial de campo. Então, olha só, quando eu fizer, eu estou vendo a intensidade do campo só, né? A parte vetorial eu já sei, já é só na direção de Z, né? Então basta entender como na direção Z no final, tanto faz. Então veja, se eu pegar para toda a minha linha de cargas, os elementos diferenciais de campo produzido naquele ponto, eu vou ter o próprio campo. Então, para finalizar, o que eu preciso fazer? Preciso simplesmente integrar isso daqui.
Então, se eu integrar na minha linha inteira, né? Se eu integrar na minha linha inteira, que é essa circunferência aqui, eu vou ter o meu campo total. O que eu vou fazer? Vou colocar esses elementos aqui. Note que o meu elemento que está sendo integrado é o meu elemento de carga, né? É o meu elementinho de carga. Então, esse meu diferencial, eu vou deixar ele para o final da expressão. Então, eu vou colocar aqui, ó, como sendo dq, o h dividido por 4π epsilon zero, e aí vem aqueles termos ali, né? R ao quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 meios. Tudo isso vezes dq. E aí, se você observar, tudo isso daqui são variáveis, são valores constantes, né? O meu h é uma altura pré-definida, o meu r é um raio pré-definido, a minha circunferência aqui já é pré-definida. Isso daqui são valores constantes, tudo isso daqui é constante. A única coisa que não é constante é justamente os meus valores de diferenciais de carga. Eu tenho que integrar todos eles. Então, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui pula fora da integral. E o que fica no final é todo esse termo aqui, né? H dividido por 4π. Já baixo a câmera para se enxergar melhor aqui. H dividido por 4π epsilon zero. Embaixo, R ao quadrado mais H ao quadrado elevado a 3 meios, né? E isso tudo vezes a integral de dq. A integral de dq vai ser justamente a quantidade de cargas que nós temos, né? O próprio Q. Então, por fim, né? Por fim, eu posso simplesmente adaptar, né? Vamos pegar essa expressão final aqui, ó. Eu posso dizer que integral de dq é o próprio Q, que seria então toda a carga, né? De todas as, considerando cada ponto do anel ali. Então eu posso simplesmente dizer que o meu campo é tudo isso daqui, né? Só que ao invés de dq vai ser q. Então eu vou colocar aqui como campo final, né? Vai ser q vezes h dividido por 4π epsilon zero, r ao quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 meios, vezes o meu versorzinho AZ, ou como nós já conhecemos, posso até colocar direto aqui, vezes K. Pronto. Essa é a nossa expressão do campo para um anel de cargas. Então, anote, né, associado aí ao título do tema ali, né? Campo de um anel de cargas. O que a gente ainda pode extrair de informações daqui? Observe que como eu tenho a minha carga distribuída em forma de anel aqui, eu tenho uma distribuição linear de cargas, eu ainda poderia, antes de integrar isso daqui, né, eu poderia ainda fazer o que a gente já sabe, que é isso daqui, ó. Eu comentei anteriormente que ρL é igual a dq por dl. Então, no lugar de dq, que a gente tem aqui na expressão, eu ainda poderia escrever como ρL vezes dl, tá?
E aí eu teria que conhecer o meu ROL. Então, em algumas situações, tipo alguns exercícios que podem aparecer em livros e tal, ele dá esse dado aqui. Ele fala, considere uma linha de cargas com a seguinte distribuição. E daí ele fala lá, tantos coulomb por metro. Tantos coulomb por metro é o meu ROL, é a minha distribuição de cargas, a minha densidade de cargas. E o meu DL, quem que é? É um diferencial de comprimento. E aí eu teria que fazer a minha integral em função do comprimento. Qual que daria o comprimento total dessa circunferência? O comprimento aqui nesse caso seria 2πr, pelo fato de que eu estou analisando o comprimento total. Então a minha integral de DL seria 2πr, para pegar todo o meu elemento. Mas para isso eu teria que saber quanto de coulomb por metro esse exemplo está sendo usado, né? Daí eu poderia substituir no lugar de dq, colocar, por exemplo, um valor vezes o meu elemento diferencial de comprimento. E aí eu integro no comprimento. Tá? É uma segunda análise. Vamos fazer aqui num cantinho, só para a gente... Eu vou apagar aqui em cima. Vamos fazer aqui num cantinho, só para a gente ter isso registrado. Então, vamos pegar esta expressão aqui, ó, que eu acabei de usar. Tá? A gente percebeu, então, que o campo aqui, né? O campo, tudo isso aqui é constante, pode sair fora da integral, né? Então, como a gente viu, isso daqui ele repete e fica em integral de dq. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, essa segunda possibilidade de análise. Tudo isso aqui, ó, eu vou repetir aqui em cima. H dividido por 4π epsilon 0 a r ao quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 meios. Tudo isso vezes a integral de dq. E aí, ao invés de integral de dq, eu vou usar, então, a distribuição de cargas. Lembrando que dq é igual a ρl vezes dl. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a integral em L para ρl dl. Tá? Isso daqui é um número. Tá? Vou subir a câmera de volta. Isso daqui é um número. É uma constante. Então, quando a gente fala, por exemplo, densidade, lembra que eu coloquei aqui anteriormente, que era coulomb por metro? Então, como é que vai ser a densidade? Eu vou dizer assim, ó, isso daqui é igual a 6 coulomb por metro. Então, a densidade, ela é um número. É um valor constante. Ela não varia em função de L. Né? Ela depende, né, mas ela vai ser informada como um valor constante. Tá? Quem é o elemento diferencial de comprimento que está sendo integrado? O meu DL, não o ρl. Então, isso daqui sai fora também. Portanto, este cara aqui vem parar aqui, ó. E aí fica quem? Integral de DL. Integral de DL, a gente pode dizer que é L. L, para este caso aqui, é quem? É todo o comprimento que me permite integrar. E este comprimento total aqui é 2πr. Então, eu posso substituir esta integral de dl por 2πr. E aí, dá para fazer algumas simplificações. Né? Eu tenho aqui embaixo o π com o π, o 4 com o 2, aqui embaixo fica um 2, né? E o R com certeza tem como simplificar aqui dentro, mas daí fica um pouco mais complicado de abrir essa expressão. Então teria que fazer uma otimização nessa expressão aí. De qualquer forma, eu já consigo escrever uma outra expressão que define o campo com as mesmas características, a mesma coisa, só que usando agora o ρl ao invés de usar o Q. Então, eu fico com HA vezes ρl vezes R. Ó, com certeza daria para fazer simplificações, porque em cima eu vou ter H e R,
dá para fazer alguma coisa aqui. Mas, em todo caso, vamos manter assim, 2ε0 r ao quadrado mais h ao quadrado elevado a 3/2. Pronto. Já tem uma outra expressão que define o campo, porém agora utilizando o ρL, que é a minha densidade linear de cargas. Então, dependendo do que for informado, por exemplo, num enunciado de exercício, alguma coisa do tipo, eu tenho uma distribuição linear de carga de tantos coulomb por metro. Opa, então eu já sei que aquilo ali está mais fácil para eu aplicar. Não, fala-se lá, por exemplo, suponha que a carga total de uma linha é de tantos coulomb. Opa, então está falando da carga total? Eu tenho que considerar algo parecido com isso. Tá? Aí tem uma única forma de fazer? Não tem. Nunca tem uma única forma de fazer. Tá? Muitas vezes depende da interpretação, depende de fazer arranjos com as equações, mas o que a gente pode perceber é que a ideia é analisar as minhas cargas, a forma como ela está distribuída. E com isso a gente já conseguiu achar uma informação bastante importante, que é quando eu tenho uma determinada linha de cargas como essa, as minhas linhas de campo estão na direção perpendicular à superfície dessa espira, no caso desse anel. Isso é bastante relevante, tá? Bastante importante isso. Porque sem essa análise aqui, a gente poderia imaginar que as linhas de campo estão saindo para todas as direções. E de fato estão, porém algumas delas se cancelam. E as que realmente têm importância estão apontando na direção perpendicular ao plano formado pela espira. Beleza aqui, Guilherme? Show de bola, professor. Certo. Bom, estamos acabando de novo ali, né, a nossa segunda etapa, e agora já são 10h25, então a gente encerra por aqui mesmo, né? E amanhã nós continuamos. Tranquilo aí? Beleza, professor. Então fechou, valeu, obrigado. Até amanhã então.